Vou falar hoje sobre, olha, se você está pedindo socorro, que o seu paciente não colabora com a higiene, eu vou te ensinar como você vai fazer e, enfim, como resolver isso de uma forma rentável. Porque a gente está falando sobre uma semana da periodontia lucrativa. Se isso dá resultado para um negócio chamado consultório odontológico, isso vai trazer muito benefício para você, dentista, e vai trazer mais benefício ainda para o paciente. Então, fica aqui que a gente vai falar sobre isso. Quem está me acompanhando aqui talvez tenha sentido alguma coisa sobre a dificuldade de como é que a gente faz para resolver essa questão de não colaborar com a higiene. Enfim, eu coloco essa questão de conseguir uma contribuição para a higiene bucal como um caminho, um uma das pistas para você descobrir o caminho para chegar aos R$ 10.000 a mais por mês através do método Pério Fácil. Na semana de 3 a 6 de novembro, que eu falo da semana da Pério Lucrativa, eu vou falar dos fundamentos desse método Pério Fácil, onde você vai trilhar junto comigo, vai fazer essa descoberta, e tudo que eu vou falar no aquecimento tem a ver. Ontem eu falei sobre como tratar bolsas profundas, hoje é sobre o paciente que não colabora com a higiene. Amanhã eu vou falar sobre a raspagem como um procedimento tão difícil. Será que é difícil mesmo? Como é que a gente faz? Como a gente resolve tudo isso? Enfim, essa vai ser a temporada de live. Sempre aquecimento para a semana da perilucrativa. Se você ainda tiver algum caso, alguma sugestão, escreve aqui no direct, manda para a nossa equipe, que a gente vai estar sempre olhando e eu também estarei vendo. De manhã às 7h40, a gente sempre tem live de caso clínico, todos os dias, e a gente está dando conta de discutir um caso mais interessante para outros. Vocês também vão estar vendo algumas lives consultoria com dentistas periodiária, porque eu quero conhecer os dentistas. Se você é dentista periodiária, saiba que eu quero te conhecer, fala com a nossa equipe, que eu quero te entrevistar, e eu vou responder uma pergunta sua, porque a sua pergunta pode ser uma pergunta de outras pessoas também, você vai acabar contribuindo com a sua pergunta. Enfim, eu preciso dizer que entender, resolver esse problema do paciente que não colabora com a higiene é um caminho para os 10.000 a mais através do Pério Fácil. É um caminho para uma periodontia lucrativa. É um caminho, só que você não sabe ainda. Só que talvez você ainda tenha problemas. E eu vou dizer assim, olha, para que isso? Porque se a gente não consegue que o paciente consiga colaborar com a higiene, a gente não tem saúde bucal. E como isso tem sido muito difícil, eu vejo muitos dentistas desistirem da odontologia preventiva para partirem para a odontologia curativa, meio dizendo que, é muito difícil a periodontia porque a gente precisa da contribuição do paciente. É muito difícil a periodontia porque a gente não tem resultado, porque o paciente não ajuda. É muito difícil a gente depender, por isso que eu gosto de fazer outra especialidade que não dependa do paciente, dependa de mim mesmo. Eu preciso dizer que não tem muito disso não, tá? E é disso que a gente vai acabar falando nessa live. A Jennifer tá falando assim, que hoje atendi um paciente de ortodontia cheio de placa. Fez profilaxia mês passado. Usei escova de Robson nele hoje, sangrou bastante, mas me desanimou. Pois é, às vezes a gente atende paciente que fez profilaxia mês passado e parece que não escovou nenhuma vez desde a última vez, né? E eu também já fui voluntária de um projeto e a gente fazia escovação supervisionada e parecia que eles escovavam só domingo, só o dia que a gente estava lá. E isso é um problema. Como é que a gente faz para a gente não morrer de desânimo se o paciente não ajuda? Daí foge da filosofia de não brigar com ele, mas é complicado. Sim, aqui no Pério Fácil a gente vai falar sobre como não brigar com o paciente, então fica aqui comigo que eu vou desenvolver um raciocínio para a gente chegar lá, tá? Então não é uma fórmula mágica, é um raciocínio, assim como a semana da Pério Lucrativa, que é um desenvolvimento de raciocínio para a gente conseguir chegar lá. E hoje eu vou falar sobre isso. Eu queria dizer por que as teorias de controle de instrução de higiene, de controle de placa, fracassaram. E talvez você não esteja sabendo do que mudou, como entrevistei o professor Félix ontem, que tem 40 anos de odontologia, e como professor sempre esteve por dentro, e ele falou, e ele é aluno periodiário, ele falou assim, olha, no periodiária tinha muita coisa nova,
que eu acabei dizendo. Enfim, talvez algumas coisas que você ouça sejam super novas. Uma das coisas que talvez você tenha aprendido no seu curso de graduação é uma coisa falando sobre a placa bacteriana, né? E aí a gente fala sobre a placa bacteriana e que a placa bacteriana precisa ser combatida e controlada, porque a placa bacteriana é a origem de todas as doenças bucais. A placa bacteriana vai causar doença cárie e vai causar doença periodontal, certo? Porque se tem placa, tem doença cárie, se tem placa, tem doença periodontal. E aí chegou-se à conclusão que placa bacteriana é um perigo e ela precisa ser combatida. Porque antes disso, havia a teoria dos humores, havia a teoria de que a gengiva que tinha trauma oclusal, ela ia ter problema, que a gengiva, o tecido gengival tinha problema, e não é nada disso. Com o advento da microbiologia, que dá mais ou menos 100 anos atrás, ou seja, recentíssimo, desde que descobriram o microscópio e os micro-organismos, eles começaram a entender isso. E então se começou a combater a placa bacteriana. E houve um período que foi a era de ouro da microbiologia, onde muitas das doenças eram causadas pelos micro-organismos. Havia também uma teoria chamada teoria da infecção focal, que a gente teria alguma infecção e essa infecção na boca poderia estar causando algum problema no corpo. Porque, em vista dos odores fétidos da cavidade bucal, e entendendo que cavidade bucal é um lugar mega contaminado com o advento da microbiologia, os médicos começaram a dizer que da boca chegam muitas das afecções no corpo. E por conta disso, a gente teria outras doenças no corpo por conta dessas afecções bucais. Enfim, placa bacteriana passou a ser mais e mais combatida e muita amidalectomia. Na verdade, amígdala é um termo antigo, está antiquado. Os certos são tonsilas palatinas. Tonsilectomia. As tonsilectomias, elas foram executadas porque se acreditava que na boca estava a origem de todas as coisas e não era nada disso. Porque isso explicava por que algumas pessoas edêntulas, com dentadura, também tinham essas mesmas doenças que se acreditava que a placa bacteriana estava causando no corpo. Então, a primeira tentativa de estudar a medicina periodontal não deu certo. E aí, se chegou àquela teoria de que toda a placa bacteriana precisa ser combatida e tudo da higiene bucal era muito perseguido e a gente era muito combatente de placa bacteriana. Mas esta teoria de ficar indo atrás de placa bacteriana para resolver doenças bucais não respondia. Por que algumas pessoas tinham montanhas de placa bacteriana e não tinham cárie? Por que algumas pessoas tinham montanhas de placa bacteriana e não tinham doença periodontal? Alguns de nós já vimos pessoas com placa bacteriana até as orelhas não tendo cárie, não tendo doença periodontal. E também não explicava por que algumas pessoas não tinham placa bacteriana e tinham muita doença bucal. E aí que chegou assim, olha, eu acho que essa teoria não dá certo. E os pesquisadores começaram a procurar uma outra hipótese. Para que você saiba, esta primeira hipótese chama a hipótese da placa inespecífica. Toda placa é igual, toda placa bacteriana é placa bacteriana. Até se chegar ao entendimento de que, numa afecção comum, que eram as gengivites ulcerativas necrotizantes agudas, que agora são doenças periodontais necrotizantes só, eles encontraram uma grande quantidade de espiroquetas bucais. Sabe por que encontra espiroqueta? Porque espiroqueta é uma bactéria facilmente cultivável. Tira uma amostra, acha um monte de espiroqueta. Mas tem muito mais bactéria além de espiroqueta. Mas se entendia que essa infecção fusoespiroquetal era causada por essas bactérias da boca. E que, então, algumas doenças tinham um tipo de micróbio específico, como, por exemplo, o GUM poderia ter muita espiroqueta. Como é muita espiroqueta, muito anaeróbio, gram negativo, vamos tratar com água oxigenada, porque, sendo anaeróbios, eles vão morrer em contato com o oxigênio do peróxido de hidrogênio. Não é isso, tá? Não morre por causa disso. Mas começou a se aventar o entendimento que, assim como se a gente tem gripe, a gente tem, por exemplo, o vírus influenza,
ou um rinovírus outro, a gente poderia ter uma doença periodontal por conta de algumas bactérias específicas. Então, criou-se a teoria da placa específica, que a gente tinha algumas bactérias. Eu estou contando isso só para você entender que placa bacteriana não é igual e que se você ainda acha que toda placa precisa ser combatida, talvez você ainda esteja na era da placa inespecífica, que toda placa é geral, igual, mas não é. E depois evoluiu para a hipótese da placa, para a placa específica, que algumas doenças são causadas por algumas bactérias. Por exemplo, também as periodontites agressivas, hoje chamadas de periodontite de progressão rápida, elas são causadas por um grupo pequeno de bactérias. E até que no final da década de 90, o professor Sokransky fez um gigante contributo à saúde bucal, dizendo que existem alguns grupos de bactérias e existe uma predominância de algumas bactérias em detrimento de outras. Dependendo do que você tem na boca, você tem diferentes tipos de bactérias. Isto também apareceu com o surgimento de outros métodos de identificação de bactéria. Por exemplo, suave de cavidade bucal, ou como é que colhe isso? Pega um coninho de papel estéreo, passa na bolsa periodontal e antes colocava no meio de cultura para cultivar. Agora não, eles desenvolveram uma sonda de DNA, ou seja, coloca tudo num lugar, passa uma sonda, onde a sonda encaixa, ele multiplica aquele DNA e depois eles rastreiam para até saber a quantidade desse tipo de bactéria que tem. Se tem mais DNA multiplicado, tem mais proporção, se tem menos DNA multiplicado, tem menor proporção. Este é o princípio do PCR, que é aquele exame que eles pegam aquele swab e colocam no cotonete para identificar se tem ou não o novo coronavírus, porque assim eles conseguem rastrear uma mínima quantidade de carga viral e depois isso passa por uma conjunção de DNA, uma multiplicação e uma identificação se tem ou não. Mas alguns exames dão falso positivo. Nem tudo é tão certo, nem sempre as sondas são tão perfeitamente encaixadas. Nem tudo é tão perfeito assim. Mas por conta disso, a gente conseguiu entender melhor as bactérias que tem. E quando o professor Sokransky falou que muita bactéria está relacionada, um pequeno grupo de bactéria está relacionado com muita doença, se chegou à conclusão que, dependendo da pessoa, ela vai ter um tipo de proporção de bactéria de um grupo, de outro, de outro. E ele dividiu as bactérias em grupos, por cores. Grupo vermelho, grupo rosa, grupo verde, grupo laranja, grupo verde. E, de acordo com as cores do semáforo, quanto maior a proporção de bactérias do grupo verde, azuis e um pouquinho das amarelas, você tem saúde bucal. Quanto maior a proporção de bactérias do grupo vermelho, maior a possibilidade de você ainda ter muitas bactérias ruins. Enfim, se descobriu que na boca a gente tem todo tipo de bactéria, mas tem gente que tem mais proporção de bactéria ruim e menos proporção de bactéria boa. E se chegou ao entendimento que doença bucal é um desequilíbrio. Por exemplo, quem tem doença cárie tem um desequilíbrio e tem muita bactéria causadora de cárie. Quem tem doença gengival periodontal tem um desequilíbrio e tem uma proporção muito grande de doenças causadas por uma grande proporção de doenças, de bactérias do grupo vermelho. E se chegou, então, atualmente a uma teoria chamada teoria ecológica da placa bacteriana. Esta é a teoria final disso. Eu vou explorar mais profundamente, vou contar histórias que colam na cabeça na Semana da Pele Lucrativa, porque, como eu falei, isso aqui é um aquecimento para aquilo ali. Importante entender isso, que eu não consigo desenvolver todo esse raciocínio lá. Mas isto coloca a placa bacteriana em outro entendimento. Não é toda placa bacteriana que precisa ser perseguida. A gente precisa buscar o equilíbrio e não zerar a placa, eliminar toda a placa, perseguir toda a placa bacteriana. Para começar, era esse entendimento que eu queria ter. Como a gente vai fazer com que o paciente compreenda a importância do controle de placa e como isso vai ser lucrativo para você. E lucrativo porque, se isso vale a pena para o dentista vai se sentir mais motivado a dar instrução de higiene. Falando em motivado em instrução de higiene ou não, não sei vocês, mas houve uma época da vida que, olha, controle de placa virou um peso.
porque eu, periodontista, tá? Porque você ensina, 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 e o paciente parece que não tá a fim de ouvir. Você explica e o paciente acaba ficando mais, e o paciente começa a ficar aborrecido, porque você está dando instrução de higiene. E aí eu tinha um protocolo e que em todo atendimento eu cumprimentava o paciente, eu recebia, eu explicava de uma forma geral, sentava o paciente, fazia um periograma, fazia uma evidenciação de placa, fazia instrução de higiene e aí eu começava a raspar. Toda vez a mesma coisa, toda vez a mesma coisa. Até eu começar a me cansar disso, porque parecia que eu estava falando para as paredes, parecia que o paciente não queria, e eu ouvia que o paciente dizia falar, que eu ouvia o paciente falar que ele vinha tomar bronca da doutora, porque parece que o paciente não entende, ou parece que o paciente não quer escutar. E é isso mesmo que acontece, e isso é difícil. Difícil por quê? Porque às vezes o paciente não quer escutar mesmo. Difícil por quê? Porque se é criança, a criança escuta. E se é adulto, existe um entendimento dentro de uma linha, dentro de uma ciência chamada andragogia. Andragogia é o modo que os adultos aprendem. Os adultos só aprendem frente a uma forte necessidade e aquilo que vai ter aplicação imediata. Ou seja, dentro daquilo que eu falei, que é o meu protocolo, chega, cumprimenta, faz periograma, faz evidenciação de placa, instrução de higiene, isso é um protocolo, mas no meu protocolo, em nenhum lugar eu coloquei a explicação ou convencimento da importância daquilo para eu criar um buraco na cabeça dele, para ele falar assim, então, me conta, como é que eu faço para eu escovar melhor? Se eu não criei esse espaço na cabeça dele, ele não quer me ouvir. E dentro desse entendimento da andragogia, eu consigo transmitir melhor, porque eu preciso que ele queira saber para que eu explico, senão não melhora. E quando a gente pensa em higiene bucal, a higiene bucal é um fator protetor. Qual é o papel da higiene bucal? É controlar a doença cárie? Não. Qual é o papel da higiene bucal? É tratar a doença periodontal? Não. E é isso que vai resolver a doença periodontal? Não. Então, joga fora aquela ideia de falar que higiene bucal vai resolver todos os problemas bucais do paciente. Não é. Porque a higiene bucal é um fator protetor. E, por exemplo, na doença cárie, a doença cárie é uma desbiose, ou seja, um desequilíbrio microbiano por conta de um excessivo consumo de carboidratos refinados ou sacarose, e por esse consumo excessivo você fica dando muito mais comidinha para as bactérias da cárie na sua boca, e por conta disso, nesse supercrescimento de bactéria ruim, você vai ter uma grande quantidade de bactérias acidogênicas e acidofílicas, gostam de ácido, crescem mais no ácido, produzem muito ácido, e esse ácido vai desmineralizar o seu dente, vai fazer um buraco no dente e vai virar doença cárie. Mas ela é um desequilíbrio causado por sacarose. Então, a higiene bucal é um fator protetor, porque se a pessoa escova os dentes e continua comendo sacarose, ela pode não ter tanta doença cárie, mas não é só isso. Porque se a pessoa parar de comer tanta sacarose, tanto açúcar, e higienizar mais ou menos, ele vai ter uma placa bacteriana relacionada à saúde, mesmo que ele não tenha a higiene bucal mais maravilhosa do mundo. Isso significa que a gente não vai mais dar orientação de higiene? Também não, mas a gente vai parar de ficar colocando toda a culpa na placa bacteriana. Não é isso. E sobre a doença periodontal ou as gengivites, é uma desbiose relacionada a fatores genéticos e a um supercrescimento de bactérias periodontopatogênicas, talvez porque tem esconderijo de anaeróbio no cálculo. Aí o cálculo. Cálculo é um fator retentor, é um esconderijo de bactéria que fica debaixo da gengiva e isso aumenta a população, aumenta a chance desse desequilíbrio microbiano. Então, higiene bucal é um fator protetor, mas não é fator de cura, e se foi feito tratamento periodontal e isso não resolveu a doença do paciente,
pode ser que não seja placa bacteriana. E você fica lá brigando com o paciente em relação à placa bacteriana, ao controle de placa, tem que escovar melhor, tem que escovar. Ah, não desinflamou porque não passou fio. Ah, então é porque tem que passar o fio abraçando. Se não abraçar e se não limpar no fio dental, não vai desinflamar. E aí fica sempre jogando a culpa para o paciente, e o paciente fica pensando assim, nossa, isso não vai curar nunca. E o paciente adulto, ele tende a desistir, porque isso não vai melhorar nunca. Porque não melhora. Porque a doutora falou que eu preciso passar fio dental desse jeito, daquele jeito, e o paciente desiste e te abandona. E pergunta para mim por que eu sei disso, tá? Porque eu já perdi muito paciente por conta disso, por pacientes que me abandonam, porque isso não resolve. E como é que a gente faz então, tá? A gente vai pensar nos pacientes como categorias de grupos de pacientes diferentes. Então vamos pensar na pessoa que está lá no nosso consultório, tá? Nós vamos pensar numa coisa assim, ó. Tem o paciente que quase nunca foi para o dentista, quase nunca apareceu, e quando apareceu, está naquela situação horrorosa. Este paciente, ele tem pouca consciência da sua saúde bucal. Ele não sabe que ele precisa de controle de placa, ele sabe que ele tem um problema, mas ele não sabe do problema que ele tem e ele não sabe o que ele precisa fazer. E aí, como o problema está muito emergente, o que às vezes o dentista vai querer fazer é jogar uma montanha de orientação, falar, até encher a cabeça, até o paciente, falar tudo que você pode na tentativa do paciente entender. Isso é igualzinho, tá na véspera da prova, você descobrir que você não sabe o conteúdo, chama uma amiga que estudou um monte, que vai falar um monte, e você vai ficar com aquela sensação assim, nossa, eu não sei nada. E é exatamente esta sensação que o paciente vai ter, e vai ser uma sensação negativa. E no periodiária, dentro dos princípios de uma periodontia lucrativa, nós estamos transformando essas sessões de periodontia em sessões agradabilíssimas, em sessões que o paciente goste de retornar, que o paciente queira retornar e que, de fato, o paciente retorne periodicamente. É aqui que eu entro dentro da história do método Periofácil, onde a gente consegue que o paciente tenha recorrência, volte sempre dentro dos princípios da periodontia lucrativa. Ele vem, ele volta sempre e ele volta feliz e cada vez escovando melhor. Então, a primeira dica é: o paciente chegou, não despeja uma montanha na cabeça do paciente, que o paciente vai se sentir mal. E não é porque você falou tudo que ele entendeu. Às vezes ele não entendeu nada, ou ele entendeu que esse negócio não é para mim, ou ele entendeu que, Ave Maria, essa doutora falou, e eu não entendi nada. Porque falou demais. Porque se o paciente chegou com uma condição bucal horrorosa, a gente tem que partir do entendimento que ele não sabe muita coisa, ele não sabe quase nada. E a gente vai começar falando aos poucos para o paciente, senão ele vai ficar sufocado de informação. Ah, professor, mas como é que a gente vai fazer se ele não vai higienizar? Ele precisa. Bem, é o seguinte, o paciente está no beabá, ele está contornando a letrinha, ele não sabe escrever as letras direito. Como é que você quer que ele escreva uma redação? Não vai. E é mais ou menos nesse sentido que a gente tem que olhar e acabar entendendo, né? E com tudo isso, a gente começar a entender que muita coisa pode mudar, muita coisa pode melhorar. E o mais legal, aguarda só, tá? Isto de higiene bucal, de controle de placa, de fazer com que o paciente colabore, está dentro dos princípios da periodontia lucrativa, que eu vou falar no 3 a 6 de novembro, e isso vai trazer fidelização, recorrência, a gente volta sempre e vem feliz. Vem sempre, vem feliz e vai estar com uma saúde bucal cada vez melhor. É isso que a gente quer e é isso que precisa. E se não for feito desse jeito, talvez o dentista desista de fazer prevenção, porque esse negócio não dá certo, não dá dinheiro. Dá certo, dá dinheiro, vale a pena, e é isso que a gente quer para o bem de todo mundo, para o bem do paciente
e o dentista se sente imensamente feliz e satisfeito porque fez uma coisa que dá certo, né? Enfim, falei daquele paciente que não entende nada. Vou falar do outro paciente. O paciente que entendeu, mas ele não quer colaborar. Como um paciente meu que falou assim, doutora, eu vou falar para você com toda a franqueza do mundo que eu não vou passar fio dental, combinado? Não quero passar fio dental. Eu vou escovar, mas eu não cobre de mim, que eu não quero. Isso já foi há 15 anos, na época que as escovas interdentais eram caríssimas. Hoje, escova interdental, do preço que está, barato que está, não tem por que a gente acabar dizendo que não vai fazer. Então, tem que fazer, tem que usar as escovas interdentais para higiene interproximal. Mas um paciente muito consciente falou com toda franqueza que ele não vai escovar os dentes, não vai passar fio dental, ele vai escovar, mas não vai passar fio dental, e que este paciente a gente então encaixou num programa de manutenção preventiva depois de muita orientação. Ele entrou e ele vinha mensalmente. Eu tenho pacientes que vêm bimensalmente. Eu tenho pacientes que vêm com uma periodicidade individualizada. E é isso que a gente precisa fazer. Mas já é uma categoria de paciente que já entende. Alguém falou aqui que a coisa mais comum do mundo, paciente ortodôntico chegou e ele está com a gengiva sangrante, 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 sangrante. Eu vou falar aqui, o tratamento ortodôntico por si só, ele já é inflamatório e que os ortodontistas perdem muito por não conseguir aplicar um programa de saúde bucal regular. Tem que fazer. E para quem já tem agenda muito cheia, tem que ter uma TSB. Nós temos um projeto de fazer os Anjos da Pério, que é a formação de TSB dentro da filosofia pério diária, para que a gente consiga amplificar essa mensagem. Mas precisa cuidar dele, porque a ortodontia é uma parte do serviço. Mas é o seguinte, você vai para o salão e corta o cabelo, mas eles nunca pintam. Não, aqui só corta, só corta, só corta, só corta. Então, é o seguinte, só corta, mas não pinta, mas não faz nenhum tipo de tratamento, nem alisamento, nem ondulamento. É incompleto. Então, o ortodontista é como o salão que só corta, mas não lava, não faz nada, só tô aqui para corte. E aí, o ortodontista faz um pedaço da odontologia e deixa de oferecer a parte mais importante, que seria a saúde bucal. Vou dar a dica mais valiosa para a horta, tá? A dica é isso aqui, ó. Evidenciador de placa. Arruma, claro que não é só isso, né? Tem que usar tempo clínico para explicar. Compra evidenciador de placa, coloca num pacotinho bonitinho, põe um lacinho, põe uma cartinha e ensina o seu adolescente a usar uma pastilhinha, ou seu paciente que tem higiene ruim, a usar uma pastilhinha, faz o dia da faxina, hashtag dia da faxina, hashtag dia da faxina, e a gente vai fazer e a gente vai ensinar os pacientes a escovar, e todo mundo sabe que adolescente não gosta, que fica dando bronca, então por que a gente não faz uma coisa didaticamente autoinstrutiva, que são as pastilhas? Os TSBs, os técnicos da saúde bucal, ou a equipe auxiliar, ela vai ajudar demais. Se você não tem paciência de colocar isso, de colocar esse tipo, no Brasil a gente tem uma pobreza de cultura de colocar a equipe auxiliar, mas em todos os países onde a gente consegue bons níveis de higiene bucal, a gente tem a equipe auxiliar trabalhando. Então, equipe auxiliar é gente que vai estar trabalhando pela saúde bucal do seu paciente que não é você. Como diz meu marido, você, como administrador, né? A empresa precisa encontrar maneiras de conseguir aumentar o faturamento sem que dependa da pessoa e estar lá mexendo. Porque muito acontece porque o dentista tem que pôr a mão. Então, eu que tenho que pôr a mão, eu que funciono esse consultório, e o dia que você tira férias, morreu. Você não tem renda, não tem faturamento. E eu falo, pério é lucrativa, e vai chegar aos 10 mil a mais, porque você vai ter recorrência, você vai ter os pacientes comprando pacotes anuais de manutenção, você vai ter equipe auxiliar fazendo serviços por você, você pode ter equipe de dentistas também,
tudo da pério, porque pério bem atendido, bem trabalhada, ela vai trazer resultado. E para quem está sabendo de onde que eu tiro isso, isso acontece no meu consultório. Então eu tenho equipes ali, tem gente que me ajuda a atender, senão isso não funciona, não dou conta. Evidenciador usa também em bebês? Em bebê não, porque bebê não consegue escovar. Para bebês, o melhor é usar verde de malaquita, porque segundo eles estão dizendo, é aquilo que é o mais inofensivo. Quem tem verde de malaquita é a formulação. Então ele é verdinho, bonitinho e pode passar e pode estar limpando, né? E olha quem está fazendo pós em orto, pensa nisso, faz a orto, monta um serviço diferenciado, porque a ortodontia caiu toda na mesmice e tá difícil diferenciar. Diferencia oferecendo uma experiência, diferencia oferecendo um serviço diferenciado de higiene bucal, e isso vai fazer. Auxiliar pode fazer profilaxia, auxiliar pode fazer remoção de cálculo, auxiliar pode colocar selante, auxiliar pode tirar radiografia, auxiliar pode fazer, auxiliar não, né? Técnico em higiene bucal, técnico em saúde bucal, pode fazer moldagem, e às vezes o dentista pensa que ele tem que fazer tudo e ninguém pode fazer nada, e você está sobrecarregado e não tem alguém competente para fazer. Isso ajuda demais, demais. Enfim, o que a gente quer sobre perfil de paciente, a gente quer o paciente que sempre melhora, que ele sempre melhora, sempre melhora. A gente começa a ensinar e ele vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando, a ponto do próprio paciente sentir que ele está melhorando. Por quê? Porque a gente coloca ele num sistema de retorno, então assim, retornos periódicos, com histórias que colam na cabeça, que eu vou falar na semana da pele lucrativa. Essa história cola na cabeça dele, ele entende, ele volta, gera recorrência para o consultório, o paciente vem sempre, você vai ter uma previsibilidade de caixa, porque você sabe que ele vai vir de verdade, você vai conseguir melhorar cada vez o nível de saúde e não precisa brigar pela higiene, porque você está dando uma orientação positiva. Técnico pode fazer cálculo supragengival, né? Tudo que isso faz parte da profilaxia. Porque senão, como assim só pode fazer remoção de placa, mas não pode remover cálculo? Cálculo supragengival pode. Agora, doença é o dentista que tem que tratar, né? Se tem bolsa é outra história. E que, se você acha que pério depende do paciente, que se você acha que periodontia é ingrato, porque o paciente não volta, olha a quantidade de situações que a gente consegue resolver para com o paciente. Enfim, o jeito errado da gente conseguir colaboração do paciente é brigar com o paciente pela higiene bucal. Ficar insistindo, brigando, ele não quer, ele não volta mais. Segundo ponto, não adianta a gente contar histórias de terror, ameaçar que você vai perder os dentes se você não escovar e passar o fio dental. Você vai ficar banguela, vai perder os dentes, vai ficar tudo mole, que um dia vai cair tudo. Pare de contar essas histórias de horror. Duas coisas podem acontecer. Ou o paciente vai ficar deprimido, porque ele não quer perder os dentes, e você está falando que vai perder tudo, e às vezes o paciente fica revoltado. Ou o paciente vai entrar em perfeito descrédito por tudo que você falou, porque ele está falando que os dentes vão ficar mole e não ficou, e não caiu. Ou ele encontra algum outro dentista que me acompanha aqui no pério diário e vai entender, calma, não é isso. Porque não é. Então não faz ameaça, porque cria uma sensação muito ruim. Passou a época que as pessoas gostavam de tomar bronca, onde era a época de uma educação repressora. Essa nova geração não gosta. E para de julgar. Julgar é assim, nossa, como é que foi que chegou desse jeito? Nossa, como é que pode ter tudo isso? Como assim? E é por conta disso que as pessoas acabam entendendo que, puxa vida, não é possível que as pessoas não escovem os dentes, que as pessoas não passem fio dental, que as pessoas compartilhem escova. Tudo isso é julgamento, tá? Então, olha para o paciente, se o paciente realmente não souber nada. Olha para o paciente com a inocência que você vê uma criança que arrasta o pé sujo e come terra, está fazendo um monte de coisa errada, mas você está ali para ensinar.
Na pedagogia se entende, você vai pegar o aluno e vai transportar o aluno de onde ele está para um outro nível. Você vai olhar para o paciente, onde ele tiver transporte para outro nível, mas não entre em julgamento. Isso não funciona. Enfim, o que é que você vai fazer, tá? Como é que você vai fazer para melhorar a higiene bucal do seu paciente? A primeira coisa é aquilo que eu contei no começo da live. Quem chegou depois, por favor, chega lá no começo. Você precisa entender que toda doença bucal é um desequilíbrio e que o objetivo é o equilíbrio. Não é zerar a placa. E é a gente chegar ao equilíbrio. Se for doença cárie, o equilíbrio está no fator protetor da higiene bucal. Não significa um ambiente higiene bucal, mas eu estou dizendo que higiene bucal é protetor. Aí conta a seguinte história. Então, dona Maria, deixar a casa limpa não é bom? Porque casa limpa não tem doença, não tem barata, não tem formiga, não tem sujeira. Roupa limpa, tem cheiro bom, tem higiene, não tem um monte de coisa. Imagina que na Idade Média eles só tomavam banho e não trocavam de roupa. Tinha piolho, um piolho chamado piolho do corpo, porque o piolho ficava grudado na roupa. E as pessoas então tomavam banho naquelas banheirinhas e colocavam roupa velha. E os piolhos ficavam colados na roupa. Quando eles colocavam a roupa de novo, o piolho colava na roupa. Porque eles não sabiam que roupa se lavava. Como roupa e tecido era uma coisa muito cara e rara, eles também pouco lavavam as roupas. Então tem que falar, é higiene para proteção. Higiene bucal é uma proteção, mas não é isso que cura a doença. Precisa de uma orientação dietética também e também precisa da remoção de fatores retentores. Em resumo, dentes precisam estar limpos e lisos para que a gente consiga ter muita saúde para o paciente. Isso vai trazer resultado. E é por isso. Qual é o objetivo da terapia periodontal? A gente conseguir reequilibrar a desbiose. Então vamos dar clorexidina e antibiótico. Isso cura temporariamente, momentaneamente, mas o objetivo final é o equilíbrio. Eu vou contar de uma vez que eu recebi para a primeira consulta uma mulher, e chega a mulher e chega o marido e me olham com muita seriedade, dizendo que nós viemos aqui ver a gengiva da fulana, porque foi feito um tratamento com o doutor tal, que me pareceu muito sério, mas voltou tudo. Voltou toda a doença, doutora. Ninguém tinha falado que aquilo ali é um desequilíbrio, que aquilo ali estaria sujeito a retornar. Ou seja, não existe tratamento de saúde bucal que não precise de manutenção. Não existe tratamento de saúde bucal que dispense higiene bucal. Não existe nem dentadura que dispense higiene bucal, porque vai crescer um monte de coisa. Quando eu estava na graduação, eu fiz um estudo, e nesse estudo sobre mucosite, sobre próteses totais, e que a microanatomia irregular da superfície da prótese permitiu o crescimento de hifas das bactérias, dos fungos bucais, e que eles acabavam entrando dentro do tecido. E por conta disso, existe na microbiota dos edêntulos uma grande proporção de leveduras, ou seja, cândida, né? A possibilidade de cândida. Por isso, pode dar problema. E é por isso que todo mundo precisa de ajuda, menos de orientação, até os edentados. Não existe tratamento que dispense uma manutenção. E é aqui que eu vou falar que periodontia é para todos. Hashtag periodontia é para todos. Periopreventiva é para todos. E quem fez implante precisa cuidar da prótese sobre implante para não ter periimplantite. Quem fez PPR tem que cuidar para não dar cárie debaixo do grampo. Tem que cuidar para reembasar para não dar báscula, porque além da possibilidade de cárie, pode ter doença periodontal subjacente a esse trauma oclusal da prótese. Quem faz órtese precisa de pério, e até os endodontistas, eles estão se atentando, porque eles falam assim, doutora, eu vim fazer o seu curso porque eu tô cansada de tratar canal no dente inflamado, eu tô vendo dente inflamado, eu preciso fazer alguma coisa. E assim, a gente consegue perceber que a periodontia, sim, hashtag periodontia para todos, hashtag todo mundo faz pério, hashtag pério, ela ajuda a sobrevivência do consultório. E abrindo mais um parênteses aqui, dentro do entendimento dos produtos que uma empresa vai ter, todos os produtos de uma empresa são classificados em produto estrela ou garoto prodígio, que são os produtos que todo mundo quer,
que são os lançamentos, que são coisas difíceis tecnicamente, de alto investimento, que seriam, por exemplo, os implantes dentários. É difícil colocar implante, demora, dá trabalho. E isso, os laminados, coisas complexas. Isso tem uma alta lucratividade, mas tem muito investimento para resolver isso. Tem o produto vaca leiteira. O produto vaca leiteira é aquilo que vende muito e tem alta lucratividade. Gente, isso é pério básica, que a gente está deixando de oferecer para as pessoas. Só que assim, está deixando de oferecer, está deixando de enxergar, está deixando de oferecer saúde bucal como manutenção, e que isto está fazendo despencar a rentabilidade do consultório, porque a possibilidade de lucro de um procedimento cujo material para a execução disso é quase nada, é luva, pasta profilática, escova de Robson, só gaze, que mais que vai usar numa boa pele? Pouca coisa. E que isto, sim, traz diferença. Enfim, o que você vai entender é que doença periodontal ou doença cárie, que doenças bucais são uma desbiose, que a gente precisa do equilíbrio e que você precisa conseguir colocar uma recorrência, porque a melhor solução é você vender confiança, que o paciente confie demais em você, que você consiga transmitir através de histórias que colam na cabeça, que eu vou falar na semana da perilucrativa, a importância da saúde bucal e que ele venha regularmente. Contemplou que aos poucos ele vai estar melhor. Porque a gente entender que a gente precisa que o paciente escove de tal jeito para ter saúde do seu tratamento, em uma vez não vai resolver, em duas vezes não vai resolver. É uma educação, é um processo educativo que ele vai estar melhorando. E enquanto ele não melhora, a gente ampara através do controle de placa profissional.